Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025 e esse é o episódio número 65. E vocês viram o título desse episódio? Não bater a meta vicia. Não bater a meta é um lifestyle. Por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas empresas onde eu dou consultoria e em muitas empresas que eu conheço, eu tenho contato mensal com 40, 50 empresas. Muitas pessoas não bateram a meta. Um não bateu a meta de vendas, o outro não bateu a meta de produção, o outro não bateu a meta na logística e assim vai. Eu diria, gente, que mais de 80% dos indicadores dos gestores das empresas brasileiras, no nível de gerência, no nível de direção, no nível de CEO, não batem metas. Ou seja, não bater meta virou um vício, virou um hábito, virou paisagem. Eu estava dizendo hoje para um cliente, onde ele me disse que não bateu uma determinada meta, mas que houve vários problemas, por exemplo, eles decidiram por férias coletivas e a meta, quando foi dimensionada, não estava contando isso e tal, e explicações plausíveis, portanto, o pessoal trabalhou menos. Porém, a pergunta que eu fiz para o meu querido cliente foi a seguinte: essa meta que você dimensionou, uma meta de produção, essa meta, ela realmente era importante? E é óbvio, como é uma empresa séria, gente boa, ele disse para mim, claro que era importante, Mubarak, senão não estaria lá como meta. Eu disse, mas vocês não bateram. E o que fazer? Não, porque você entendeu? Eu estou dando um caso bem cabeludo. Foi dada uma meta de produção, mas depois de dada a meta, por um outro fator, foi determinada uma semana ou duas, alguns dias de férias coletivas, portanto, as pessoas não tinham como bater a meta. Mas, em primeiro lugar, deveria então reajustar a meta? Não. Senão, se aquela meta não fosse importante, aquela meta era importante e continua sendo importante para o budget, para o faturamento, para o caixa. E aí, a orientação que eu dei para este cliente, eu quero compartilhar com vocês. Eu disse para ele, mas então, se a meta era importante e por um fator realmente operacional, vocês decidiram que iriam trabalhar menos dias, ok? Mas a meta é importante. Eu disse para ele, você não pode acostumar a sua empresa, você não pode habituar os seus gestores a não bater meta. Eu já disse num outro vídeo, não bater meta é uma vergonha. E eu conheço gestores de vendas, por exemplo, que estão há 6, 7, 8 meses sem bater metas. Mas isso é uma vergonha. Agora, o que se faz? Não adianta ficar aqui esbravejando e dizendo que os caras não têm vergonha na cara, etc., porque não vai adiantar. Mas nós temos que saber que não bater metas vicia. As pessoas ficam simplesmente habituadas a não bater metas sem consequências. Um dia isso acaba tendo consequências. Um belo dia a empresa cansa de um gestor de vendas que não bate nunca a meta e bota na rua. Mas aí, de novo, todos perdem. A empresa perde, o gestor perde, o país perde, a produtividade perde, os impostos perdem. Tudo isso aí é derrota de todos. E vocês vejam, nós vivemos num país, eu suponho que a maioria esmagadora dos que estão me assistindo, assim como eu, são brasileiros. O Brasil faz 200 anos que não bate a meta. Por exemplo, de superávit primário. Em alguns momentos muito bons do governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes à frente da Fazenda, o Brasil bateu metas, talvez tenha batido, eu não tenho os números aqui, mas talvez tenha batido durante alguns anos, 1 ano, 2 anos. Só que agora veio esse descalabro no nosso governo e nós continuamos a ter déficits primários. Déficit primário é mais ou menos a margem bruta ou a margem operacional na linguagem da contabilidade pública. Esses dias eu vi uma pessoa do governo, sei lá eu quem era, eu já nem olho isso porque eu me sinto impotente, falando que não teve rombo. Claro que teve rombo, é óbvio que teve rombo.
Óbvio que teve rombo, mas voltando para o mundo corporativo, você não pode acostumar a sua empresa a ser como o Brasil, nosso amado Brasil. Faz 200 anos, a não ser em alguns momentos pontuais, que o Brasil não bate metas. Que tristeza! Você olha para os nossos clubes de futebol, desde que eu me conheço por gente, eu sou colorado, torço pelo Internacional, aqui em Porto Alegre, e o clube está sempre endividado, sempre na merda, sempre ruim, sempre devendo, e assim a maioria dos clubes brasileiros. Mas, ou seja, isso faz com que as pessoas se acostumem, e é muito perigoso você acostumar a sua equipe a não bater metas. Ah, mas o que deveríamos ter feito então, no caso desse cliente que eu estou citando para vocês, mas que é o caso da maioria das empresas brasileiras? Deveriam ter feito um esforço adicional. Bom, se o número é importante e por uma decisão operacional eu vou ter menos dias de trabalho, qual é o esforço adicional no tempo que restou para bater essa meta? Porque, de novo, a meta é algo que tem que ser inegociável. E quando não se bate meta, como eu falei, dia 31 de janeiro de 2025, os gestores que não bateram as metas, eles têm que considerar isso um alarme muito grave. Eles têm que trabalhar fim de semana, eles têm que fazer horas extras, eles têm que fazer algo diferente. Vocês vejam, o presidente Trump fez ontem, ou antes de ontem, uma proposta de limpar Gaza, tirar os palestinos de lá, reconstruir a cidade e torná-la uma cidade internacional. E, como era de se esperar, a maioria dos países foi contra, aquele mimimi nojento. Mas o presidente Trump e a porta-voz da Casa Branca falaram algo muito importante. Se nós continuarmos com as mesmas pessoas em Gaza, se nós continuarmos com as mesmas ideias, com as mesmas soluções, o problema vai continuar, porque essas pessoas estão lá há décadas e não resolvem nada. Isso acontece nas empresas. Você vê, essa outra empresa que eu falei, eu conheço várias, não somente essa, 8 meses sem bater a meta. São as mesmas pessoas há 8 meses, são as mesmas ideias e as mesmas soluções. Está na cara. Está na cara. Temos um problema grave. Deixe os fatos falarem na sua empresa. Não venha com explicações, não venha com PowerPoints, não venha com relatórios de não conformidade mal preenchidos. Deixe os fatos falarem. Qual é o fato? Você não bateu a meta. Este é o fato. Ah, a meta não era importante, mas então temos um outro fato grave. Você faz o orçamento como se estivesse fazendo uma gincana. Você não leva a sério essas coisas. Não, mas a meta era importante. Foi o que essa empresa me disse. Bom, mas então, se eu não bati a meta, esse é um fato. E a meta é um número muito importante para a saúde financeira da empresa, esse é outro fato. Cadê o plano de ação adicional? Cadê o esforço a mais? E vejam, os mesmos gestores que não batem meta, e fica por isso mesmo, atrase um dia o salário deles. Para você ver a indignação, para você ver a consternação, a revolta que vai acontecer na sua empresa. Atrase o salário das pessoas um dia, para você ver o que vai acontecer. Quer dizer, ali a meta tem que ser batida, 0 erros. Folha de pagamento não pode atrasar nunca. 0 erros. Ok, eu também concordo, a folha de pagamento não pode atrasar nunca, mas a meta de vendas pode. A meta de custo logístico pode. A meta de volume de produção pode. Mas são 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, aqui não pode faltar nada. Ali tudo é permitido. Isso não pode acontecer. Meu chocolatinho preferido caiu aqui. Conclusão. Esses dias um gestor de vendas me disse assim, muito indignado comigo, um cliente. Ele disse assim, Mubarak, você está ajudando a diretoria da empresa, os donos da empresa, a colocar mais pressão em mim. Por que você faz isso? Tem que rir, estou me lembrando da cena. Eu disse para ele, cara, sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito firmemente em um dos valores dos SEALs americanos, dos Mariners americanos, que diz assim, pressure is a privilege. A pressão é um privilégio. Se eu coloco pressão em você, eu disse para ele, principalmente os donos colocam pressão em você porque eles acreditam em você. A gente não pressiona em quem a gente não acredita. A pressão é um privilégio. A pressão faz com que as pessoas cresçam. Crescer dói. Crescer dói muito.
E você tem que tirar as pessoas da zona de conforto. E as pessoas que não bateram meta, elas têm que se convencer que elas têm que fazer um esforço adicional. Nós já estamos no dia 6 de fevereiro. Fevereiro é um mês curto. Se você perder janeiro e fevereiro, você perdeu o ano. Eu diria que quem perdeu janeiro, provavelmente vai perder o ano. Mas tente uma recuperação adicional em fevereiro. O plano de ação oferecido por esse vídeo, o vídeo número 65, é: crie um plano de ação adicional. Crie um esforço extraordinário caso a meta seja algo importante para você, caso sua empresa seja algo importante para você, caso o seu emprego seja algo importante para você, caso a sua reputação seja algo importante para você, caso o exemplo que você está deixando para os seus filhos seja importante para você. Plano de ação adicional. Paulo Mubarak gravou o episódio 65, hoje, 6 de fevereiro de 2025.